Beleza, gente? Bora? Bora continuar? Esse meu cabelo maravilhoso, né? Deixa eu colocar o meu fone de Elvira. Vamos brincar. Bora, gente. Bora, 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 bora. Nós estamos aqui dando continuidade à nossa história geral. Nossa aula de hoje vai falar um pouco sobre o período entre guerras, certo? Período entre guerras é período entre as duas guerras mundiais, fechou? O que está entre as duas grandes guerras mundiais, beleza? Vamos estudar isso, claro, olhando para a Europa, olhando para os Estados Unidos, porque no Brasil a gente tem especificamente a história do Brasil, correto? Beleza? Então nós vamos olhar para a história geral no período entre guerras. Vamos começar então falando um pouco sobre a década de 20, que é a década que vem imediatamente após a Primeira Guerra Mundial. É pós-guerra, né, gente? Você sabe, a crise econômica, a economia europeia estava totalmente destruída, né? Desemprego, baixa produção industrial europeia, a galera que perdeu estava querendo revanche, na Europa, principalmente a Alemanha e a Itália, né? Que estavam super ressentidas com a, 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 a derrota na guerra, principalmente a Alemanha, né? Porque a Itália não foi derrotada, assim, porque ela abandonou o conflito no finalzinho, assim, nos 45 do segundo tempo, deixou a Alemanha sozinha para assinar o Tratado de Versalhes, que sufocou a economia francesa, a economia alemã, certo? Mas a Europa está inteira arrasada. Assim. Vencedores, vencidos, está todo mundo na miséria. E aí surge uma nova potência econômica mundial, que são os Estados Unidos da América. Surge uma nova potência capitalista, democrática. Os Estados Unidos despontam aí como a nação mais poderosa do mundo a partir de agora. Aproveitaram, né? Porque assim, a guerra não aconteceu nos Estados Unidos e por conta disso, o que a gente viu foi o emergir aí de uma nova potência, ao mesmo tempo a ruína, né, de uma tradicional potência europeia, que era a Inglaterra, no sentido de perder essa posição de grande potência mundial para os Estados Unidos. Deixa eu tomar um cafezinho feito pela minha mãe. Né? Esse cafezinho foi feito pela minha mãe. É maravilhoso estar aqui. Ai, que fofo isso. Hum. Daqui a pouco tem janta. Ela vai fazer uma janta para mim. Então, gente, vou falar o cardápio depois que eu souber, tá? Os Estados Unidos, nova potência, e você tem o que? Os regimes totalitários, que são formas de governo extremamente autoritárias, centralizadoras. O regime totalitário ele vai ser observado nas nações, em países como a própria União Soviética, a Itália e a Alemanha. Né? O totalitarismo é um sistema de governo e também, ao mesmo tempo, é um conceito político que faz do homem uma espécie de servo do Estado. A figura, o totalitarismo é invasivo. O totalitarismo não é só antidemocrático, ele é anti tudo o que liberdade, entende? Então ele solapa todo e qualquer tipo de liberdade. Ele destrói a liberdade de imprensa, ele destrói a liberdade individual, ele destrói a liberdade de expressão, ele destrói a liberdade de opinião. E ele não só destrói tudo isso, como faz do cidadão um ser que teme a ação do governo. Tem medo de morrer num regime totalitário pelas mãos daquele que deveria dar-lhe a sua proteção, tá? Que é o Estado. Entende? Então, o regime totalitário ele é invasivo a ponto de fazer com que você denuncie, por exemplo, uma atitude de oposição da sua mãe. Tá? Você tem tanto medo do Estado que você é capaz de denunciar a sua própria mãe se ela estiver agindo de forma contrária ao que o Estado determina, certo? Eu só não disse o contrário porque dificilmente uma mãe vai denunciar seu próprio filho. Mas é verdade, cara. O regime totalitário é tão invasivo que é capaz de
de você cometer atrocidades contra as pessoas que você vive junto. Tamanho é o medo que você tem do Estado, tá? Nos regimes totalitários, dos regimes totalitários, eu destaquei aqui para vocês 3 regimes totalitários na Europa, tá? Que a gente vai falar de mais um depois, né? Vou mencionar mais um depois na Guerra Fria, que vai ser o regime totalitário chinês, beleza? Mas o regime comunista de Stalin, que é um regime totalitário em que Stalin assume o poder na União Soviética, logo depois que Lenin morre, ele mantém aquele Estado totalitário que tinha sido arquitetado pelo próprio Lenin, onde o poder do Estado supremo, né, e que o Estado é totalmente dono de tudo agora na União Soviética, ele coloca em prática ali chamados planos quinquenais, que seria o estabelecimento de metas de crescimento para o país, a partir de um período de 5 anos, tipo assim, se a indústria está crescendo 10% hoje, daqui 5 anos eu quero que ela esteja crescendo 70%, ele vai criar mecanismos para fazer isso, custe que custar, vidas que forem ceifadas podem ser ceifadas, mas o Estado vai atingir essas metas de crescimento que são chamados de planos quinquenais, que na verdade são metas para serem cumpridas a cada quinquênio, entende? A cada 5 anos, tá? Estado forte, Estado centralizador, autoritário e extremamente letal. O Stalin também, no seu regime, no seu governo, ele vai financiar partidos comunistas pelo mundo, então partidos comunistas vão receber dinheiro da União Soviética, que vai experimentar um crescimento econômico, sim, nesses anos 20 aí, certo? Então, a União Soviética vai aproveitar que há, né, um certo descrédito do capitalismo nas nações que foram derrotadas na Primeira Guerra Mundial, então é possível que eles acreditam ser possível o financiamento de partidos políticos comunistas pelo mundo. Eles acreditam que existe uma atmosfera fértil para o crescimento das ideias comunistas pelo mundo, certo? Durante o regime de Stalin, a igreja será perseguida e terá seus bens confiscados. Mais uma vez, algo muito parecido com o que aconteceu depois da Revolução Francesa, lembra? A Revolução Francesa que derrubou o absolutismo, mas que perseguiu bastante a igreja. Haverá também na União Soviética o confisco dos bens do clero, e uma perseguição aos membros do clero, ao mais ou menos em torno de 2.700 padres serão perseguidos e mortos durante o regime stalinista, e 5.000 monges e freiras também terão o mesmo destino, mas nada se compara ao terror implantado na Ucrânia pelo ditador, pelo totalitarista Stalin. Joseph Stalin, ele vai promover na Ucrânia uma das maiores fomes que a humanidade já viu. Ele vai estabelecer o confisco da produção agrícola da Ucrânia, né, nos anos 1930, para colocar para poder exportar essa produção agrícola e manter a balança comercial do país superavitária. Então, ele vai confiscar toda a produção de alimentos da Ucrânia. A Ucrânia é um celeiro da União Soviética, a Ucrânia tinha um solo muito fértil, né? E a produção agrícola na Ucrânia era muito fértil, então haverá um confisco da produção agrícola ucraniana e vai faltar comida. Mas o mais interessante nessa história que a Ucrânia ela resistiu à revolução, certo? Então parecia ser também uma punição aos ucranianos. E quando começou a faltar comida no país, a população queria fugir do país para comer. E só que o que aconteceu? O governo fechou o país e impediu que o povo saísse. Então o povo foi obrigado a ficar dentro do país passando fome, e algo em torno de 5 milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia nos anos 30 em virtude de uma ação arquitetada pelo Stalin nos anos 1930. Isso ficou conhecido como Holodomor. O Holodomor é a grande fome na Ucrânia durante o governo stalinista dos anos 1930. Isso é muito importante você estudar, procurar mais fontes, né? Nós estamos aqui expondo para você, mas é importante que você procure informações sobre o Holodomor, que, se você fizer a conta, mata entre 5 a 8 milhões, coloquei uma estimativa menor de mortos, mas há estimativas até maiores, até de 14 milhões de pessoas
foram mortas durante o regime ditatorial, totalitário stalinista na Ucrânia. Outra coisa importante também lembrar que, se você comparar com os campos de concentração nazistas, nefastos campos de concentração nazistas, o número de mortes é meio semelhante, entende? Então, durante os anos 30, antes no momento em que o nazismo estava se arquitetando na Ucrânia comunista de Stalin, 5 milhões de pessoas estavam morrendo naquele momento de fome. Tá? A ideia do chamado terror como profilaxia social, que é isso? É implantar o terror, um regime de terror contra a oposição, para evitar que a sociedade, profilaxia é uma limpeza, né? Para que a sociedade seja composta de pessoas que não sejam nocivas ao Estado, implantado. Então, eles vão criar mecanismos que vão limpar a sociedade, limpar da sociedade todo e qualquer tipo de ameaça que exista na sociedade ao Estado implantado por eles. Certo? A ideia da profilaxia é criar um Estado onde a oposição seja perseguida e que você, se você for oposição, você não faz parte daquele Estado. Tanto que os caras criaram, inclusive, um sistema chamado passaportização. O que é o passaporte? O que é a passaportização? Passaportização é um documento, um passaporte que você tem se você for da União Soviética. Agora, se você não receber aquele registro, é uma espécie de registro obrigatório, eu coloquei ali, ó. É um registro obrigatório. Se você não tiver, se não for lhe concedido um registro obrigatório, né, você não é cidadão. E se você não é cidadão, você não recebe os benefícios do Estado, porque o Estado controla a produção, controla a distribuição de comida e tal. Então, se você não faz parte do Estado, você não come, entende? Por exemplo, então, há um processo de exclusão dos chamados não cidadãos pelo regime, que são criminosos, mas assim, não é que quer ser criminoso. Se você for enquadrado como um membro da oposição ao regime, você já cometeu um crime. Não é que nem hoje, numa democracia, onde você questiona o governo e você, né, não é considerado um criminoso, você é um cidadão que tem direito a se expressar. Ali já era um crime. Então, por exemplo, as penas a quem era considerado regime, oposição ao regime, chegavam a 25 anos de cadeia. O Stalin chegou a prender pessoas que, só porque, pelo fato de terem sido presas no regime totalitário leninista, né? O Lenin tinha uma pena mais ou menos padrão ali, 10 anos de cadeia, mas o Stalin, ele dobrou a pena, ele mais do que dobra a pena para 25 anos. Então, se você é um cara que não concorda com o regime, você vai ficar ali na cadeia 25 anos, e ainda submetido a trabalhos forçados, né? Que eu já vou falar o que é isso. Então, nobres, antigos defensores do czarismo, a polícia antiga defensora do czarismo também, comerciantes, a burguesia, todas essas pessoas a elas eram negadas o passaporte. A ideia da passaportização ser negada para essas pessoas como uma espécie de profilaxia social, ou seja, uma limpeza da oposição para que o Estado não sofra qualquer tipo de oposição durante o período em que está em vigor o totalitarismo soviético. Os Gulag são campos de concentração onde os trabalhadores eram submetidos a trabalhos forçados para o Estado. Eles eram submetidos a trabalhos forçados para o Estado, geralmente eram prisioneiros prisioneiros políticos que eram submetidos a trabalhos forçados em lugares onde o frio era muito intenso, como, por exemplo, as minas de metais preciosos, que ficavam, principalmente ouro, na região de Colima, no extremo oriente da União Soviética, florestas de taiga, na exploração de madeira, o frio chegava a 20 graus abaixo de zero, grandes obras também, como a construção de grandes obras também eram trabalhos forçados. Então, o Gulag é um espaço onde os trabalhadores eram explorados, né, tipo em campos de concentração. Algo em torno de 1.300.000 pessoas foram escravizadas pelo governo comunista de Stalin. Em 1940, esse número era de 1.300.000 pessoas em campos de concentração. Correto? E aí o Stalin leva a União Soviética para a Segunda Guerra Mundial
e inclusive vai ser determinante, né, a vitória da União Soviética sobre os nazistas na porção oriental da Europa, mas essa história da guerra e da luta da União Soviética contra o nazismo, a gente fala na Segunda Guerra Mundial, que é uma aula que nós vamos ver aí no finalzinho do nosso curso, tá? E depois da Guerra Fria, o Stalin vai, durante a Guerra Fria, ele vai morrer, né? Deixando em 1950, nos anos 1950, ele morre deixando um saldo aí de mais ou menos 20 milhões de mortos, tá? Durante o seu governo. O fascismo italiano, o outro regime nefasto, totalitário, que surgiu na Itália, surgiu também nos chamados uma herança da própria crise econômica provocada pela guerra, né? Então a Itália sofreu muito com a crise econômica pós-guerra, assim como todas as nações europeias envolvidas no conflito. E na Itália havia um certo descrédito dos chamados partidos políticos tradicionais que ofereceram soluções para o problema da Itália e não conseguiam resolver. E aí o Mussolini cria o Partido Fascista. O Mussolini vai criar um partido chamado Partido Fascista, que nada mais é do que o partido corporativista, que coloca o Estado acima de tudo e tal, que é um regime totalitário, como eu acabei de colocar para você no início dessa aula sobre o interguerras, tá? Então, ele vai criar o fascismo, que significa, o que é o fascismo? É um feixe, é um conjunto de varas, né? Um conjunto de varas preso a um martelo, a um machado, um martelo, seja lá o que for, né? O machado, tá? E aí o machado representa a força do Estado e o feixe de varas unido ao machado é o povo. Então, o povo unido ao Estado, né? Essa é a ideia. Só que o fascismo não é isso, é o povo submetido ao controle e à autoridade do Estado, do jeito que é o totalitarismo soviético e do jeito que vai ser o totalitarismo alemão. Tá? Características desse novo partido criado pelo Mussolini, Benito Mussolini, que também é um veterano de guerra, tá? Tipo assim, é um cara que está muito ressentido com a derrota da Itália, ou suposta derrota da Itália e tal. Esses caras eram veteranos de guerra e defendiam a violência como forma de revanche, né, em relação aos caras que haviam vencido a guerra. Havia uma forte tendência anticomunista, porque os fascistas eram nacionalistas, ok? E os comunistas defendiam a ideia do universalismo, lembra? O proletário do mundo todos unidos. Então isso era incompatível com a proposta nacionalista do totalitarismo italiano, certo? Então eles eram anticomunistas pelo fato de serem nacionalistas, beleza? E o que eles fizeram? Eles vão então iniciar um processo de derrubada do governo italiano, do rei Vittorio Emanuele, da monarquia italiana, a partir de um grande protesto conhecido como Marcha sobre Roma. Eles vão tomar a cidade de Roma e logo Mussolini vai assumir o controle do Estado, oficializando essa ditadura em 1925. Ele vai atuar nos anos 20 combatendo a crise econômica, promovendo a produção industrial e tal. E uma coisa interessante nessa história é que ele vai fazer um acordo com a Igreja Católica. Ele vai conseguir fazer um acordo em 1929 e com a Igreja Católica, assinando com a Igreja o Tratado de Latrão. O que é o Tratado de Latrão, Rafinha? O Tratado de Latrão na verdade, uma pendenga, né, que a Igreja tinha com o Estado italiano desde a época que a Itália tinha se unificado, lá nos anos 1800. Porque com a unificação da Itália no século anterior, a Itália virou só um país, era dividido em 8 estados, virou um país só, a igreja perdeu seus estados, as terras que a igreja tinha, ela perdeu. Os chamados estados pontífices, os pontífices, né? Esses estados foram perdidos pela igreja. E aí o Mussolini faz um acordo com a igreja e devolve à igreja um pedaço da cidade de Roma que pertencia à igreja, e ele vai entregar para a Igreja Católica o Estado do Vaticano. Então, pelo Tratado de Latrão, cria-se o Estado do Vaticano, que é um território independente da Itália, que é totalmente dominado pela Igreja Católica. Feito isso, ele faz as pazes com a igreja, né? Aí ele vai iniciar uma política expansionista que também vai levar a Itália à Segunda Guerra Mundial. Você viu? Eu estou organizando os países que vão fazer parte da Segunda Guerra Mundial. Beleza, meus amores? E aí, vamos olhar um pouco a ideologia fascista. Os fascistas são autoritários, os fascistas são contra os comunistas, né? O autoritarismo, você sabe, é o Estado forte, autoritário, centralizador. Eles são contra o comunismo porque os fascistas são nacionalistas, enquanto os comunistas são universalistas, ok? Eles são militaristas, eles acreditam no fortalecimento militar como uma estratégia para se fortalecer e depois destruir aqueles que os colocaram
na situação de miséria logo após a Primeira Guerra Mundial, defensores do nacionalismo, proteção do Estado, proteção da indústria, proteção dos interesses econômicos do país. Eles acreditam, eles são também idealistas. Né? O que eu quero que você coloque aí no seu caderno? O que é esse idealismo? Eles acreditam no autossacrifício, entende? Eles acreditam que o autossacrifício de cada cidadão na construção do seu Estado é fundamental na construção do seu país. Entenda, entregue-se à guerra se uma hora o seu país se envolver à guerra, entregue-se ao seu trabalho para a reconstrução da economia do seu país. Entende? Então, o fascismo também os fascistas são idealistas nessa ideia do autossacrifício. Nos filmes de guerra você vê que os caras na guerra eles não têm medo de morte e tal, né? Eles enfrentam lá e morrem e tal. Né? O corporativismo, que eu falei para você, no Estado fascista, totalitário e autoritário e centralizador, acredita que a população tem que estar junto do povo, do governo. Entende? E claro que se a população está junto do governo, a contrapartida do governo é atender essa população. E se você for contra, você está excluído do país. Entende? Então você vai ser perseguido e tal. Então, o corporativismo é unir o Estado à população, sendo que o Estado é aquele que é responsável, como eu falei ali, ó, pela harmonia entre o capital e os trabalhadores. Por isso que a burguesia vai bater essas ideias, né? Porque o Estado é defensor daquela harmonização entre capital e trabalho. Porque se os comunistas, eles acreditavam no quê? Acreditavam que havia o quê? Uma eterna guerra entre a burguesia e a classe trabalhadora. É o que o Marx chama de luta de classe. É um fenômeno histórico. O Marx dizia, olha, esse é o motor da história e tal. Então, para os fascistas, isso é completamente impossível de acontecer e eles acreditam que o Estado tem a responsabilidade de harmonizar essas relações entre o capital e o trabalho, entre a burguesia e a classe trabalhadora. E isso acaba neutralizando a ação dos sindicatos. Os sindicatos passam a ser chamados de sindicatos pelegos. Por quê? Porque o sindicato não vai fazer uma defesa da classe trabalhadora. Ele vai servir de pelego. Para que serve o pelego no cavalo? O pelego é um pano que você coloca sobre o cavalo para que o bumbum do cavaleiro não entre em atrito com as costas do animal. Entende? Então, o sindicato faz esse papel de pelego. Para evitar que haja atrito entre o Estado e a classe trabalhadora, o sindicato faz o papel ali de meio campo para evitar que haja uma certa tensão entre as duas partes. Beleza? E assim se estrutura a ideologia nazista, a ideologia fascista. O nazismo, por sua vez, ele é mais tardio do que o totalitarismo stalinista e o totalitarismo fascista. Porque o nazismo alemão ele vai também estar ligado à crise econômica do pós-guerra. A Alemanha foi considerada culpada pela guerra, aquela coisa toda. Acabou a guerra, veio o fim da monarquia, a implantação de um regime republicano, que é chamada República de Weimar. Em 1919, então, tem a fundação do Partido Nazista, a ideia do nacional-socialismo, né? O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães e tal, em 1919. E a trajetória do Partido Nazista, a trajetória dos nazistas como um todo, ela está ligada, resumida aos anos 20. Então, Hitler ele tenta dar um golpe de Estado, né? O líder do Partido Nazista tenta dar um golpe de Estado em meados dos anos 20. Esse golpe ficou conhecido como Putsch de Munique, a cidade de Munique, é uma cidade importante na Alemanha, só que esse golpe deu errado, deu ruim. Né? E o que aconteceu? Os caras foram interpelados pela polícia, isso acabou resultando na prisão do Hitler, e lá na prisão, o que ele faz? Ele escreve Mein Kampf. Esse livro ele é base do pensamento nazista, que ele tem uma pequena diferença, ele tem todas as semelhanças, o nazismo tem todas as semelhanças em relação ao fascismo. Né? O nazismo traz um elemento a mais, que é a ideia do antissemitismo. Tá? E elementos a mais, perdão. Ele traz a ideia da superioridade racial, tá? Além da aversão aos judeus. Lembrando que é preciso ressaltar que os judeus
a história dos judeus, rapidamente aqui, os judeus são aquele povo, é o povo da Bíblia e tal, que passou a história inteira migrando à procura da sua terra prometida. Então, eles saíram lá da Mesopotâmia, foram até a Palestina, prosperaram na Palestina, depois de um período de crise na terra prometida, que era a terra que eles sempre gostaram de viver e tal, eles vão viver lá no Egito. Eles vão no Egito e acabam sendo escravizados por mais de 500 anos no Egito, o povo judeu, tá? O povo hebreu. E aí, depois de 500 anos, esse povo se liberta, tá? de escravidão, volta para a Terra Prometida, no chamado Êxodo dos Hebreus, está na Bíblia isso. Quando eles voltam para a Palestina, eles prosperam de novo, só que a Palestina vai ser dominada pelos romanos. E aí, por volta de 70 depois de Cristo, os hebreus se rebelam contra os romanos e os romanos incendeiam a cidade de Jerusalém. E aí o que acontece? Sabe quando você coloca um punhado de feijão sobre a mesa e dá um soco na mesa? Foi o que aconteceu. Foi uma grande dispersão dos judeus pelo mundo. E os judeus perderam sua pátria. Entende? E aí, na Alemanha, do final dos anos 20, tinha judeu. Assim como tinha judeu no Brasil no final dos anos 20, assim como tinha judeu nos Estados Unidos no final dos anos 20. Né? Só que aí o que o Hitler faz? O Hitler acusa esses judeus de culpados pela sua miséria, pela miséria do seu povo. Os judeus são comerciantes, os judeus são banqueiros, os judeus vivem de juros e tal. E a Alemanha estava em crise, então eles vão começar a fazer o quê? A perseguição aos judeus, no que a gente chama de antissemitismo, contra o povo semita, contra o povo judeu. Então, ali surge, então, essa ideia de superioridade racial, essa ideia de contrariedade aos judeus e também contrariedade aos comunistas, porque os nazistas também são nacionalistas, e isso é incompatível com a proposta comunista aí que eles estão criticando. Tá? Ele vai chegar ao poder, o Hitler chega ao poder em 1929, beleza? Essa chegada ao poder foi por conta da própria crise de 29. A Alemanha quebrou de novo em 1929, aí os nazistas ficaram como se fosse a última bola da vez, assim, né? Só sobrava ao povo alemão a oportunidade de colocar os nazistas no poder. É claro que esse discurso era bastante sedutor, de defender os interesses da Alemanha e tal. E assim o Hitler chega ao poder no início dos anos 30, nomeado chanceler, e aos poucos ele vai concentrando poderes e eliminando seus opositores. Né? Ele está implantando lentamente o que ele chama de Terceiro Reich, que é o terceiro grande império alemão. Por que ele chama de terceiro grande império alemão? Porque o primeiro império alemão foi o Sacro Império Romano Germânico, lá da Idade Média. O segundo grande império alemão seria o império que foi fundado no século XIX pelo Otto von Bismarck. Certo? E aí o terceiro império seria o dele, que segundo ele deveria durar 1000 anos e tal. Né? É ali que ele inicia uma política de armamentismo extremamente eficiente, desrespeitando aquilo que ficou estabelecido pelo Tratado de Versalhes. Ele não podia se fortalecer militarmente, se fortalece, e ele não podia conquistar territórios e conquista. Então ele vai descumprir o Tratado de Versalhes e vai levar a Alemanha também, assim como a Itália, à Segunda Guerra Mundial. Agora, não esqueça que houve uma participação muito cruel dos nazistas na Guerra Civil Espanhola, uma guerra civil em 1935 na Espanha, que colocou os nazistas ao lado ali de grupos nacionalistas na Espanha, que acabou resultando na morte de milhares de pessoas. Um exemplo clássico da Guerra Civil Espanhola foi a própria Batalha de Guernica, né? Onde os nazistas vão testar as armas de guerra que eles vão usar na Segunda Guerra Mundial. E a Batalha de Guernica, e mais tarde, depois de destruída a cidade de Guernica, o pintor Pablo Picasso vai pintar a obra que leva o nome da cidade, que é a obra de Guernica, e que vai impressionar, inclusive, nazistas que um dia vão ver essa obra teve até um general nazista que perguntou ao Picasso se aquela pintura era dele, e o Picasso falou: não, essa pintura não é minha, essa arte aí é sua. Quem fez isso foram vocês, nazistas e tal. Eu inclusive, conheço essa obra de arte, eu conheci essa obra de arte quando viajei
à Espanha, eu fui a Madrid e conheci essa pintura do Pablo Picasso. Ela é enorme, ela é gigantesca, impactante demais e atordoa qualquer cidadão comum que olha para ela, porque realmente passa a natureza violenta e nefasta do regime nazista de 1935. Beleza? E aí a gente encerra essa parte falando do terceiro elemento aí, do terceiro envolvido, né, no entre guerras, que são os Estados Unidos. Ao contrário dos que nós já falamos, os Estados Unidos era uma democracia. A Alemanha não era, a Itália não era, a União Soviética não era, mas os Estados Unidos era. E eles conseguiram experimentar um crescimento econômico muito grande, porque a Europa estava destruída por causa do pós-guerra, entende? Então, a bola da vez da economia mundial foram os Estados Unidos. Então, houve uma euforia muito grande na economia americana, porque assim, os caras passaram a condição de maior potência do mundo. Surgiu até um estilo de vida chamado American Way of Life, que seria o estilo de vida americano. Sabe aquele negócio que no mundo todo não tinha, mas que o cinema americano mostrou para o mundo o que existia nos Estados Unidos que no mundo não existia. Tipo assim, o cara acorda de manhã, coloca o pão na torradeira. Tá? Enquanto o pão está na torradeira, ele liga a máquina de lavar ou o rádio para ouvir as notícias. Isso não existia no mundo todo. Então, a vanguarda dessas tecnologias modernas e tal, dos anos 20, foram lançadas pelos Estados Unidos. Aquela ideia do time is money. Tá? Aquele negócio de por que americano não almoça? Né? Por que americano toma um lanche na hora do almoço? Porque ele precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Né? Nos Estados Unidos, os caras ganham por hora, entende? Não é por mês, que nem no Brasil, por exemplo. Então, os caras trabalham para ganhar, porque isso vem do quê? Vem dos anos 20. Por que os caras tinham que trabalhar muito? Por que os caras tinham que trabalhar muito? Porque eles tinham que produzir 42% do que o mundo consumia. Entendeu? 42% do que o mundo consumia saía da indústria americana. E quem trabalhava eram os americanos, que tinham que trabalhar muito e ganhavam muito com isso também. Entende? Então, os Estados Unidos passaram a ser uma máquina de produzir e também uma máquina de consumir. Consumiam muito. Entende? Então, nos anos 20, ao mesmo tempo que eles produziam demais, eles importavam. Nós, brasileiros, exportamos muito café para os Estados Unidos nos anos 20. O Brasil ganhou dinheiro com isso. Agora, é claro que essa euforia ela é perigosa. Por quê? Porque o mundo não está consumindo tanto, apesar de ser 42% da produção mundial, não quer dizer que o mundo está consumindo muito. Nós estamos falando de um percentual da produção industrial que os Estados Unidos são responsáveis. Isso não quer dizer que a galera está eufórica como lá nos Estados Unidos. Ou seja, as empresas americanas foram se programando para produzir muito. Né? Essas empresas, no início dos anos 20, ofereciam suas ações no mercado de ações. E claro que você vai comprar ações de uma empresa americana, já que você acredita que ela está realmente bombando. Então, o mercado de ações fica superaquecido, a galera vai comprar ação, e as empresas vão produzir, vai chegar uma hora que vai ter o quê? Muita produção e o consumo, a expectativa de consumo não acompanha. Você tá ligado? Então, o que acontece? Vai ter muita produção, mas não vai ter o consumo, não vai chegar a atingir esse patamar. Ou seja, vai produzir demais e consumir de menos. E o que acontece quando há uma superprodução e um subconsumo? O que acontece com os preços desse produto? Quando você vai no mercado e ninguém compra o tomate, o que o cara do mercado faz para vender aquele tomate? Ele abaixa o preço. Então, o que acontece? Houve uma superprodução e um subconsumo, haverá uma queda dos preços, e é claro que se você comprou a ação de uma empresa achando que ela era lucrativa, e agora você vê que essa empresa não é tão lucrativa assim, o que você vai fazer? Você vai começar a vender essas ações. E se ninguém comprar? Sabe quando você anuncia um carro e ninguém liga para você comprar? Né? O que você faz no dia seguinte? Baixa o preço do carro, não é? É exatamente o que acontece com ações. Se você não vende as suas ações, e se você comprou ações e não vende, no dia seguinte você tenta vender de novo, você tem que baixar o preço dela. Vai chegar uma hora que vai ter só gente querendo vender e ninguém querendo comprar. Resultado, os Estados Unidos vão quebrar numa quinta-feira de outubro de 1929. 4 mil bancos vão falir. 4 mil bancos falirão em 1929. Se bancos estão falindo, imagina empresas que precisam do crédito desses bancos. E se milhões e milhões de pessoas vão ficar desempregadas, como é que esse país vai sair dessa miséria? Ou seja, nós temos o quê? Uma superprodução, resultado, desvalorização dessas empresas, queda brusca do mercado de ações, quebra da Bolsa de Nova York, e é claro que
isso se reflete no emprego. 27% é a taxa de desemprego no primeiro momento nos Estados Unidos. É altíssima essa taxa, é 1/3 da população sem emprego no país. Chegamos muito próximo, nos Estados Unidos chegaram muito próximo disso agora com o Covid-19. Tá? Dizem até que até mais gente ficou desempregada, mas é curto espaço e logo, né, a economia vai se recuperar e tal, já está se recuperando lá. Depois o professor de geografia fala com vocês sobre isso. Mas empresas faliram, a produção industrial colapsou, né? E aí, o que acontece? O mundo viveu a chamada Grande Depressão, a depressão mundial. Reflexos no Brasil, por exemplo, o nosso café que estava sendo vendido para os caras, deixou de ser vendido. Getúlio, por exemplo, vai assumir a presidência do Brasil por meio de um golpe em 1930 e ele vai comprar 14 milhões de sacas de café. O Getúlio comprou 14 milhões de sacas de café para não deixar fazendeiro quebrar. Porque os fazendeiros estavam em expectativa de vender o café para os Estados Unidos, os caras quebraram e o café ficou parado nos galpões. Né? Na Europa, então, a Europa, sabe quando você está construindo um castelo de cartas? Sabe? E de repente está na última carta para ser colocada, vem aí aquele teu irmãozinho mais novo e derruba o castelo de cartas. Você não fica desesperado? Foi o que aconteceu com a Europa. A Europa estava se reconstruindo 10 anos depois da guerra, aí vem a crise de 29 e quebra a Europa de novo. Por isso que os nazistas tiveram oportunidade na Alemanha, porque eles eram a última opção. Entende? Então, você tem os reflexos dessa crise no Brasil, reflexos dessa crise na Europa, e para combater a crise, o Estado intervém. Aí você percebe que haverá um certo abandono do chamado liberalismo clássico para a adoção daquele tradicional intervencionismo que ficou conhecido como o plano chamado New Deal, que seria aquele novo acordo pensado pelo John Maynard Keynes e pelo presidente dos Estados Unidos, Franklin Roosevelt. Esses caras fizeram medidas simples de a promoção de obras públicas para a geração de emprego. Houve uma grande onda de desemprego pelo país, acabei de falar para vocês. E algumas medidas de assistência, como, por exemplo, a criação do salário mínimo nos Estados Unidos e o chamado seguro-desemprego, que até hoje existe nos Estados Unidos. O seguro-desemprego é uma realidade ainda do povo americano mais pobre que precisa quando é desempregado. Nos Estados Unidos não tem vínculo empregatício, as pessoas não têm muitas leis de proteção à classe trabalhadora, então o Estado dá assistência aos trabalhadores que perdem seus empregos lá até hoje. Tá? Assim, o New Deal seria o quê? Um conjunto de medidas adotadas pelo Estado, uma mão forte do Estado, o Estado intervencionista, com a promoção de obras públicas para a geração de emprego, salário mínimo para atender a classe trabalhadora desempregada e também o seguro-desemprego para sustentar aquela galera que não vai ser contemplada pelas obras públicas, porque elas não vão conseguir atender essa demanda gigantesca de trabalhadores aí querendo trabalhar. Tá? Então, muita gente parada, então haverá ainda muita gente parada e o governo vai dar assistência a essa turma aí com o chamado seguro-desemprego. E haverá também um controle da produção industrial. Essa é a maior crítica que se faz ao New Deal. A ideia de controlar a produção industrial acabou impossibilitando a geração de emprego ou a aceleração da retomada desses empregos. Porque quando o governo vai controlar essa produção industrial, automaticamente ele neutraliza as ações da iniciativa privada no sentido de gerar emprego, no sentido de gerar mais emprego de maneira mais célere, mais rápida. Essa é a principal crítica que se faz ao New Deal. Enfim, é isso. Os Estados Unidos da América fortaleceram-se bastante na década de 20, mas quebraram em 29. A Itália viu emergir o fascismo nos anos 20, a Alemanha viu emergir o totalitarismo nazista nos anos 30 e a União Soviética, desde a morte de Lenin com Stalin, solapa qualquer possibilidade de democracia em seu país. Todos esses personagens vão se enfrentar na Segunda Guerra Mundial, que vai sacudir o mundo todo mais uma vez, como sacudiu a Primeira Guerra Mundial, mas dessa vez, especialmente, com 56 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. Mas a Segunda Guerra Mundial é uma outra história que eu conto para vocês na próxima aula. Beleza, gente? Amo vocês.
Fiquem com Deus. Tempo esgotado. Um beijo do gordo. Da próxima a gente se fala. Um beijo. Tchau, galera. Até mais. Tamo junto, hein? Mesma distância.